Fala pessoal, Antunes aqui. Hoje nós vamos falar sobre o supino reto, mais especificamente se ele lesiona ou não lesiona e se é um exercício seguro para realizar. Não vou falar de hipertrofia porque, obviamente, é um exercício extremamente eficaz para ganhos de força e de massa muscular. O terrorismo biomecânico vem fazendo mais uma vítima recentemente. De alguns anos para cá, o supino vem sendo excluído e condenado, né, por muitos profissionais e alguns autores como um exercício inerentemente lesivo, que vai lesionar o seu ombro ou o seu peitoral. Beleza, vamos lá. Novamente falando, isso aqui não é uma análise empírica, é uma análise das evidências científicas da cinesiologia e uma análise racional dos fatos, tá bom? Por quê? Porque eu nunca lesionei ninguém, eu não posso pegar, e na minha experiência, meus alunos se lesionam. Não, porra, isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, tá bom? É uma análise das evidências científicas. E as próprias evidências têm uma limitação com relação a essa questão experimental. Mas tudo bem, vamos lá. O que é o supino? Supino é um movimento basicamente realizado no plano transverso quando a gente fala da articulação do ombro e da articulação falsa articulação da cintura escapular. Ele é um movimento que faz a abdução e adução horizontal do ombro e no plano sagital da articulação do cotovelo, flexão e extensão. Ok? Beleza. É um movimento para peitoral, ombro e tríceps, eficiente na ativação e na hipertrofia de todos esses conjuntos, especialmente no ombro, especialmente os feixes anteriores. Então, como eu disse anteriormente, recentemente vence, não é tão recente assim, já tem estudos antigos falando, dando uma pitaca ali que o supino poderia ser lesivo, tá? Mas da mídia é recente, alguns profissionais famosos aí vêm condenando o supino, falando que excluíram o supino, não prescreve mais para os alunos, é um demônio, caralho, quatro, não sei o quê. Vamos lá, pessoal. Quais são as lesões atribuídas ao supino e qual o mecanismo pelo qual ele vem sendo demonizado? Bom, o mecanismo são os mecanismos de compressão tecidual. Quando você coloca o ombro nesta posição aproximada aqui de abdução, você comprime tecidos moles ali, os ligamentos, tendões, principalmente o tendão do bíceps, especialmente do supraespinal, a bursa, tá? Subacromial, dentre outras estruturas do ombro. Beleza, quais lesões vêm sido mais atribuídas ao supino? Vamos lá, neuropatias, síndrome do impacto subacromial, rompimento de tendão, especialmente tendão do peitoral maior, osteólise e outras condições aí decorrentes do ombro, né? Do esforço repetido sob carga do ombro, tá? Em alguns esportes e movimentos de treinamento resistido. Vamos lá. Dentre essas lesões, cara, nós já podemos excluir de cara a ruptura do tendão no peitoral. Primeiro, tendão se adapta à sobrecarga progressiva, beleza? O tendão se adapta ao treinamento, talvez seja a estrutura com maior grau de matriz adaptativa do treinamento, então ele vai se adaptar. E você nunca pode pegar um exercício em si e falar que ele vai romper o tendão, sendo que a maioria dos casos de rompimento do tendão não são por causa do exercício, é um mau planejamento de treino, relação volume, recuperação, intensidade e até mesmo o uso de farmacológicos que propõem um aumento abrupto da força para uma matriz de tendão que não está adaptada a essa magnitude. Então, a estrutura que não está adaptada a um certo nível de estresse, ela vai se arrebentar, beleza? Vamos falar mais do supino aqui, vamos pegar estudos. Outra coisa, eu acabei de falar que o tendão se adapta, né? Mas não é só o tendão se adapta, a cartilagem se adapta, o ligamento se adaptam. Então, quando você realiza os movimentos com planejamento de treino progressivo, com a técnica de movimento adequada, dando um intervalo entre os treinos de forma adequada, planejando esse treinamento no médio e longo prazo, todas as estruturas basicamente vão se adaptar ao treinamento. Agora, vamos pegar estudos? Vamos pegar estudos. Tem estudos que demonstram que para cada 1.000 horas de treinamento em basistas, em levantadores de peso, weightlifters e powerlifters, né, que ele fala, são os levantadores de peso, e os powerlifters também são basistas que fazem o supino reto. Para cada 1.000 horas de treino, decorrentes do treinamento de powerlifting, mais especificamente, que realizam grande parte da alocação do volume de treino para o supino, tem 1 a 4 lesões. Se o cara treina 10 horas por semana, é uma lesão a cada 2 anos. E lesão não é necessariamente tipo algo grave,
um rompimento de tendão, algo que você vai ficar imobilizado por meses a fio. Não, às vezes é uma irritação de bursa, às vezes é uma contraturazinha muscular, às vezes é uma coisa facilmente manejável com uma simples redução de carga de treino. Outro estudo demonstrou também que a compressão no supino reto das estruturas, vamos supor que a compressão por si só seja deletéria, ela pode ser amenizada se você mudar a técnica do movimento. Você alinha mais a barra aqui no seu peitoral, na porção mais média do peitoral, um pouquinho aqui para baixo, até. Você deixa o seu ombro mais aduzido, a escápula mais retraída, e as forças de compressão ali que você tem nas estruturas do seu ombro, elas são aliviadas e bem atenuadas, e o índice de forças sobre essas estruturas, que não necessariamente vão acarretar lesão, como eu já falei, vão ser atenuadas e você pode ter o benefício do exercício. Um outro estudo de Bengtson, acho que é assim que se fala, e colaboradores de 2018, demonstrou que você não pode inerentemente, o supino por si só, mais especificamente falando, não está inerentemente associado a lesões invasistas. E essa associação de lesões está muito mais correlacionada também para outras variáveis de treinamento, como excesso de fadiga, progressão de carga muito abrupta, falta de descanso, técnica de movimento às vezes que favorece uma lesão, não atenua os mecanismos de lesão, né, uma técnica de movimento um pouquinho mais incorreta, que tem essa questão também do cara fazer uma técnica de movimento para levantar mais carga, sendo que talvez não seja melhor em questão de segurança articular. Tem isso, tá bom? Mas isso é uma questão do treinamento desportivo. Enfim, mesmo assim, não é um mecanismo inerente do exercício, tá bom? Porque mesmo que ele realize isso, tem que ter outras variáveis em conjunto, tá? Eu já trabalhei com reabilitação de lesões e a gente entende muito que a cinesiofobia é um problema. O que é a cinesiofobia? O medo do movimento. O supino, ele é um movimento natural. Esse movimento do ombro, aqui é um movimento que nós utilizamos, não especificamente do supino, mas esses graus de liberdade aqui do ombro, essas rotações que nós utilizamos do ombro, essa abdução, essa adução horizontal, são movimentos de lançamento, tá? Nós estamos adaptados a lançar, entendeu? Se o treino for bem planejado, você não vai se lesionar pelo supino em si. Agora, um ponto importante: o supino por si só não é um exercício lesivo, mas ele é um exercício obrigatório. Se você não for um powerlifter, se você não for um levantador de peso especializado em supino reto, ele não é um exercício obrigatório. Para quem que ele é obrigatório? Para as categorias desportivas que necessitam performance nesse exercício. Para a pessoa que quer ganhar massa muscular no peitoral, você tem outras opções, tá bom? Você pode utilizar o supino sem problema nenhum, desde que a técnica seja ensinada, desde que o planejamento todo leve em conta o risco de atenuar qualquer prejuízo, porque, como eu falei e vou repito novamente, não está inerentemente associado o exercício à lesão, mas você também tem diversas outras opções para fazer. Ele não é necessariamente obrigatório. Dificilmente na musculação, para a pessoa normal que quer ganhar massa muscular, força ou até emagrecer, vai ter um exercício obrigatório. Não existe isso, beleza? Agora, você pode fazer também? Pode. Eu faço supino reto na barra. Eu não vou abandonar o supino reto na barra. Eu sei que eu teria outras opções para fazer, mas eu faço por uma questão de praticidade, porque eu não tenho que ficar pegando halter toda hora, porque eu treino pesado, tá? E eu simplesmente gosto de meter 60 quilos cada lado e fazer o supino, entendeu? Eu sei muito bem o que eu tô fazendo, tá? Então, assim, tem essa questão. O gosto da pessoa é fazer supino, ela pode fazer, novamente, planeje o treino adequadamente. Beleza, pessoal? Então é isso. Supino é um exercício seguro, desde que o planejamento total de treinamento esteja adequado ao indivíduo. É isso. E se você quer entender exercício de uma maneira didática, uma maneira que mistura ciência, anos de aplicação prática, de uma forma didática, com uma linguagem única, eu vou disponibilizar daqui a pouco a pré-venda do meu livro Arte Brutal 1, Anatomia, Biomecânica e Seleção dos Exercícios no Treinamento de Alta Intensidade. E lá eu discorro também sobre o supino de uma maneira até mais profunda do que eu fiz aqui nesse vídeo, né? Porque é um vídeo de YouTube. E também, se você quer um treinamento personalizado que vai tirar resultado, não vai te lesionar, e você pode seguir aí treinando longos anos, meses, tendo resultados insanos, você contrata a minha consultoria de treinamento, beleza? Tamo junto.